Boa noite, vamos lá para essa primeira live aqui de 2025, dia 6/1/2025, começando aí mais um ciclo, começando mais um ano e vem novamente aquelas questões que provavelmente você, eu também já fiz, as mudanças que nós queremos para o ano novo que entra. E aí, você já fez os seus planos para 2025? Já sabe o que você quer mudar aí na sua vida, no seu trabalho, na sua saúde, nos seus relacionamentos? Será que você fez esse plano no papel mesmo ou só está aqui na cabeça? Como que você chegou a esse 6º dia aí do ano? Talvez você ainda não começou, porque hoje é aí a primeira segunda-feira oficial, ou talvez você imaginou que já desde o primeiro dia 1 já estaria começando, mas aí estendeu demais a bagunça no dia anterior, e aí não conseguiu acordar do jeito que você gostaria, e aí de repente já pode ter batido aquele desânimo, aí a gente acaba jogando para segunda-feira. Qual que foi a sua situação aí, ou como está a sua situação? Esse é um tema bem legal da gente estar iniciando o ano aqui, as lives, conversando sobre isso. Isso é um dos temas principais também que eu estou considerando lá na jornada SMV. Se você ainda não sabe o que é a jornada SMV, me acompanha mais aqui na página, segue a página que você vai ter mais informações. O SMV é uma jornada de mulheres que querem aí dar um próximo passo, que querem encontrar a sua melhor versão. SMV de sua melhor versão. Parece até uma frase batida já, né? Por alguns anos atrás aí, ouvia-se muito falar, encontre a sua melhor versão, seja a sua melhor versão. E parece que se tornou aí um clichê. Porém, eu quis resgatar justamente esse tema, essa expressão, esse pensamento, para que as pessoas tenham aí como objetivo realmente avançar, evoluir aí para um próximo nível, para se sentir cada vez melhor. E nós, humanos, nós somos movidos a ciclos, né? Por mais que a gente ouça que, puxa, se você quer começar a coisa no dia 1 do mês, se você quer começar algo na segunda-feira, a tendência é que você não consiga ser consistente. Eu já falei isso muitas vezes. Então, assim, o ser humano, ele é movido a ciclos. A gente encontra uma motivação maior. Às vezes a gente procrastina também, justificando esperar um dia primeiro ou esperar uma segunda-feira. É normal. Então, muitas vezes não adianta a gente ficar batendo a cabeça, indo contra algo que a gente pode usar ao nosso favor. Então, vamos aproveitar aí que está começando mais um ciclo e vamos usar isso ao nosso favor. E é por isso que eu trouxe um tema aqui, para iniciar com vocês, para falar sobre os motivadores da mudança. Vou falar aqui de 4 motivadores da mudança. E aí é interessante que você, ao assistir essa live agora, ou assistir gravado depois, você pegue aí um papel, uma caneta e anote alguns insights que eu vou compartilhar aqui, porque eu acredito que vai fazer sentido e vai te ajudar aí no plano que você colocou para você aí para 2025. A gente ouve muito falar que, tudo que eu vou compartilhar aqui, deixa eu contextualizar aqui um pouquinho. Esse ano de 2025 eu completo 10 anos de instituto. E como que eu comecei a minha trajetória? Eu comecei a minha trajetória nas massagens, como massoterapeuta. E até então eu não estudava muito desenvolvimento humano. Para mim, as massagens era a parte técnica que eu aprendia na escola, nas escolas. Então, estudava muito fisiologia, estudava anatomia, ia lá, fazia os atendimentos, tive ótimos resultados. A massagem é muito poderosa, independente de eu ter ou não ainda esse conhecimento, a massagem ela já gera resultados por si só. Infelizmente ainda é algo muito
banalizado ainda, é algo muito distorcido por muitas pessoas. Eu não sei se no Brasil, tá? Eu não sei se no mundo. Eu vou falar mais pelo Brasil. Apesar que assim, eu já estive nos Estados Unidos e lá eu fiz alguns atendimentos e tive uma aceitação assim muito boa. Eu tive uma outra impressão de como que eles encaram esse serviço lá. Para mim foi muito positivo. Hoje melhorou bastante no Brasil. Já tem muitos profissionais trabalhando muito bem, atuando muito bem nas redes sociais, fazendo assim uma boa propaganda realmente, explicando muito bem a respeito das massagens. Isso é ótimo, porque faz com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, as pessoas tenham mais curiosidade em saber a respeito desse serviço, de ir lá receber uma massagem também. Para quem não sabe, tô do lado do aeroporto, então ainda vai, meia vai passar um avião. Então isso é muito bom, melhorou muito, mas enfim. E aí teve uma época que eu fui estudar, fui me aprofundar um pouco mais, foi quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, e aí eu fui estudar o comportamento humano, desenvolvimento humano. E foi muito legal, porque eu cresci muito assim em relação até aos atendimentos que eu fazia com a massagem. Porém, algumas coisas que eu aprendi na época, que eu pratiquei, que eu compartilhei, hoje eu tenho uma outra ideia, uma outra percepção. A gente vai ganhando maturidade, tá? E uma das coisas que eu aprendi, e é muito legal, e eu compartilho isso, inclusive lá na jornada SMV, é em relação a nós termos uma flexibilidade cognitiva. Isso nos traz um pensamento mais sofisticado. Essa coisa da gente ter a nossa verdade, a gente aprender a coisa de uma forma e sair seguindo aquilo para a vida, sem olhar para os lados, sem adquirir outros conhecimentos, isso na verdade só nos limita. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A gente acaba muito entrando no desenvolvimento humano. Eu vi muito isso. Quem não tem contato, você talvez não tenha tido tanto contato ainda com esse público, talvez não faça muito sentido ainda para você o que eu vou falar aqui. Mas do pensamento mágico, sabe? Aquela questão do querer é poder, e gritar e vibrar e tudo mais, que a coisa acontece. Então, se você não toma cuidado, você entra nesse mundo e você sai tendo ações, achando que você vai mudar o mundo, que você vai mudar de um dia para o outro. E aí, quando a coisa não acontece, e o fato é que não acontece para a grande maioria, não é nem para a maioria, é para a grande maioria, não acontece, vem aquela frustração, vem aquela estagnação. Só que a coisa é colocada assim de uma forma tão persuasiva, tão convincente, e cria-se uma proporção tão grande em volta daquilo, que você fica até com medo de questionar. E aí, quando você não questiona, quando você acredita que não pode parar para raciocinar em algo que está acontecendo e parece que está dando certo para todo mundo, o que acontece com a tendência? Você começar a se culpar, você começar a se achar incapaz, você começar a justificar. Então, ou você começa a se achar incapaz, ou você começa a se culpar, ou você começa a culpar alguém que está te atrapalhando por não conseguir aquele resultado que outros estão conseguindo. Então, a minha ideia no Jornada SMV é justamente trazer uma consciência maior sobre esse assunto, para todas as áreas da vida. Então, se você hoje está travada, está estagnada, seja na questão de saúde, seja na questão do seu relacionamento, seja em questões profissionais, e você ouve algumas receitas, algumas fórmulas mágicas, de que é só ficar falando frases positivas em frente ao espelho, de que você precisa de dopamina para mudar, de que você precisa, de repente, rever a sua relação dos traumas que você teve na infância,
que você não ganha dinheiro hoje porque a culpa é do seu relacionamento com seu pai ou com a sua mãe por conta dos relacionamentos, enfim, uma série de fatores, e aí que você acaba se sentindo cada vez mais perdida por conta desses tipos de informações. Então o SMV vai ser uma boa para você, porque lá nós vamos esclarecer muitas questões nesse assunto. E eu não estou indo contra aqui várias técnicas terapêuticas, vários conceitos sobre o assunto, não é isso. Eu só penso que a coisa ela fica um pouco banalizada a partir do momento que muitos profissionais começam simplesmente a replicar informações sem estudar de uma forma mais profunda, sem questionar o próprio aprendizado que está tendo, sem questionar os próprios pensamentos. E aí sai replicando aquilo. E, por exemplo, hoje no Instagram, falando aqui da página onde eu estou, ou qualquer outra rede social, a coisa precisa ser muito rápida. Ninguém mais quer ficar assistindo vídeo longo. Essa live aqui, por exemplo, dificilmente alguém vai ver a live até o final. Já começa a ver a barrinha lá que é muito longa, já pega e fecha. De repente o assunto vai conectar com uma pessoa ou outra, e aí você que está aqui ainda até agora, talvez chegue até o final aqui desse vídeo. Mas assim, é natural hoje em dia, normal hoje em dia, que a gente queira ver coisas muito rápidas. Por isso tem aí o velocidade 2, velocidade 4, para a gente escutar os áudios, para a gente assistir os vídeos. Eu utilizo também. Confesso, muitos profissionais, especialistas dizem até que melhora quando você está estudando, você até se concentra mais. Eu não fui pesquisar ainda se tem questões científicas, evidências científicas falando quanto a isso. Porém, eu me acostumei também a estudar ali na velocidade 2. Eu acho que a coisa passando mais rápida, eu acabo ficando mais focado ali para não perder a informação. Então é tudo assim, muito rápido a gente quer. Então a gente vai passando, rolando os vídeos, se demorou mais um pouquinho a gente passa, a gente pula, enfim. E isso acaba sendo perigoso quando você pega um assunto mais profundo. Porque de repente você ouve ali um profissional falando um trecho de algo que pode ser visto de uma forma distorcida dependendo do contexto, dependendo da percepção que a pessoa tem ao ver aquele vídeo, e ela não vai se aprofundar daquilo e ela começa a replicar as coisas também. Então, para nós profissionais, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu, inclusive, em 2024, eu movimentei pouco a minha página. Muitos vídeos, inclusive, eu estou até revendo o que eu coloquei e estou tirando. Eu tinha já mais de 500, 600 vídeos, alguma coisa assim. Hoje eu tenho poucos que eu estou deixando, estou filtrando mesmo, porque muitas coisas eu revi e já não penso mais da mesma forma. Outras coisas, da forma que eu coloquei, eu já começo a pensar com a cabeça de outras pessoas que podem ver e entender aquilo de uma forma muito superficial, e aquilo não pode, de repente, ser positivo para a pessoa. Então eu me preocupo muito com isso. Então, por isso que eu estou fazendo essa limpa, estou procurando, nesse ano de 2025, mais esse formato. Eu quero estar mais tempo aqui com vocês, em lives como essa, aprofundando um pouco mais no assunto, mesmo que muitos não tenham a paciência ou o interesse aí de estar assistindo, mas quem vai assistir vai ter uma informação mais completa, e a minha preocupação para esse ano, o meu foco para esse ano vai ser isso. Tanto que eu parei com muitos projetos que eu tinha de trabalhar em grupos, trabalhei bastante em grupos, especialmente com emagrecimento, trabalhei com mentorias também para massoterapeutas, especialmente na época da pandemia, então fiz muitos movimentos ali em grupo, foi ótimo. Porém, hoje eu diminuí mais, estou mais focado, por exemplo, no SMV, que está começando agora, em que eu procuro ser muito claro com a proposta lá, de que lá não é tratamento. Se você quer entrar para se tratar, lá não é o lugar. Se você quer entrar para mudar sua vida de um dia para o outro, não é o lugar. Se você quer
criar um hábito saudável, quer começar a cuidar do corpo, ir para academia todos os dias e se alimentar bem, lá não é o lugar. De um dia para o outro, lá não é o lugar. A proposta lá é um processo. A proposta lá é trazer leveza para esse processo. A proposta do SMV é te tornar mais consciente de como que você funciona, como que funciona a sua parte neurológica, como que funcionam as conexões sinapses para você criar um hábito novo. Por que é tão difícil você mudar um padrão que você já carrega aí há anos? Então, eu acredito que muitos não conseguem a mudança porque não têm esse conhecimento. Não é que a fórmula para mudar que passaram é errada, mas se a gente não sabe o que está por trás, é muito difícil a gente ter consistência naquilo. Então esse é um primeiro ponto. E aí, para quem que é o SMV então? Para você que realmente está cansada de já tentar essas diversas coisas, de estar frustrada por já ter, por várias vezes, ter até se mantido algum tempo ali consistente em algo, mas depois acabou parando e retornou ao padrão normal. Para você que é curiosa, não vou nem dizer que é questionadora, mas que quer aprender a ser mais questionadora. E o ser questionadora é sem ser aquela pessoa chata. Muito pelo contrário, é nos tornarmos até pessoas mais interessantes para conversar. Porque quando a gente se torna uma pessoa questionadora, eu ainda sou um pouquinho chato. Eu tô melhorando nisso aí, tá? Tô caminhando. Eu tô evoluindo também. Tanto que na jornada SMV eu até falei com as meninas lá que não é uma mentoria, tá? Eu não me coloco lá como mentor. O mentor é aquele que já passou pelo processo que ele propõe lá para a mentoria. Por exemplo, no emagrecimento, eu me colocava lá como mentor, porque eu passei por esse processo. Eu consegui excelentes resultados. Então, dentro da minha experiência, eu me coloquei como mentor das pessoas que também tinham o desejo de emagrecer. A jornada SMV, ela é tão mais profunda, ela é tão mais abrangente em diversas áreas da nossa vida, que eu não me coloco lá como mentor, porque muitas coisas eu vou aprender junto com as meninas lá dentro, compartilhando as experiências delas também, as histórias delas, os resultados que a gente vai adquirir junto no meio do caminho. Então, por isso que lá não é uma mentoria. Eu espero criar uma comunidade muito forte. Eu gosto muito de... Eu tenho a Bíblia como a minha base de vida, e lá eu pretendo falar bastante também sobre isso, mas de uma forma muito responsável, assim, eu vou procurar ser. Porque essa é uma outra coisa também que está acontecendo, que eu tenho observado, e muitos profissionais têm colocado a Bíblia como parece que virou um manual para riqueza, parece que virou um manual para sucesso, para ganhos de bens materiais. Então, assim, a Bíblia, ela é, como eu disse, é um manual de vida. A Bíblia, ela é o livro mais atualizado que existe. Um livro que foi escrito já há mais de 3.000 anos, mas é um livro super atualizado. Só que ele tem um propósito. Ele tem um propósito de explicar o início, o meio e o que vai acontecer no futuro. Então, a Bíblia ela não pode ser usada assim, sabe? Vamos ficar rico seguindo esses versículos bíblicos aqui. Isso é muito perigoso. Até porque no desenvolvimento humano, colocou-se muito desse do querer é poder. Se você quer, você pode. Se você quer, você alcança. E aí usam versículos bíblicos, né, como se você tiver fé, tamanho de um grão de uma mostarda, você move montanhas. Querer é poder. Existem versículos bíblicos, sim, que traz essa mensagem, porém dentro de um contexto.
Deus, ele tem todos nós como filho, como criação dele. E um pai, quando ele educa um filho, ele educa dentro de um direcionamento. Um pai, ele não dá simplesmente tudo que o filho pede. Então não adianta o filho achar que querer é poder, eu vou mostrar que eu posso, eu vou para a vida com tudo, e eu vou acreditar que o meu pai vai dar. Não vai acontecer. Enquanto o filho ali ele está sobre a batuta ali do pai, enquanto o pai é responsável por ele, o pai vai direcionar, vai falar não para muitas coisas. Na verdade, o pai vai falar não para a maioria das coisas. Você que é pai, você que é mãe, você sabe muito bem disso. Nós vamos falar não para a maioria das coisas. E você acredita que com Deus é diferente? Deus, ele sabe mais do que a gente como nós somos, quais são as nossas necessidades. E ele tem um propósito. Deus, ele tem um propósito para essa terra. Deus, ele tem um propósito para as pessoas. Não é nem questão de ter um propósito para cada um de nós. Tá? A Bíblia, a mensagem bíblica é que ele tem um propósito para a humanidade. Tá escrito, tá muito esclarecido na Bíblia. Então, a gente não pode cair nessa de que, não, eu vou fazer desse jeito, eu vou alcançar isso. Precisa ver se é do propósito de Deus, se encaixa naquilo que ele enxerga para a humanidade, para os humanos, se ele vê que aquilo é bom para você. E aí muitas vezes a gente vai lá e pede querer é poder e põe, sabe, começa a replicar esses versículos também sem nem ao menos entender o contexto. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora, o ano passado eu estava compartilhando todos os dias um versículo diferente a cada dia da Bíblia. Um versículo que eu estudo, né? Todo dia eu estudo um versículo, aí estudo o contexto do versículo, e aí eu estava compartilhando só o versículo. E aí uma seguidora minha, uma amiga minha, virou amiga, a gente, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, mas ela já vem participando dos projetos, me ajuda muito em relação as postagens também, me dá feedbacks assim, show de bola. Eu acho muito legal quando eu tenho feedback de vocês. Poxa, Igor, essa postagem ficou legal, ó, Igor, essa postagem não ficou legal. E ela me deu um feedback bem legal sobre esses textos que eu estava postando, falando para eu colocar mais textos motivacionais e não muita coisa relacionada à doutrina. Então, olha só, a gente está tão acostumado, né, nessa pegada de frases curtas para nos dar motivação, que aí parece que gera aquela dopamina e momentaneamente, por questões ali de segundos, porque é isso que acontece, tá, gente? Essa questão de você fazer algo para gerar dopamina, isso assim, é muito rápido, tá? O efeito disso no nosso corpo, ele é muito rápido, ele vem e passa. Por isso essa necessidade que a gente acaba tendo de ficar ali o tempo todo buscando mais. Então você vai lá no doce e você come o doce e o doce não sacia. Sacia? Acho que é assim, né? O doce não satisfaz e aí você quer mais. E aí se não vai no doce, vai na rede social e fica passando vídeo e não para. Daqui a pouco você já gastou 1 hora lá olhando, perdeu tempo, mas está lá. Então, por quê? Porque essa dopamina ela vem, vai, e isso não sustenta. Então, essas frases motivacionais é a mesma coisa. Tá? Então, se você pega um texto, por exemplo, se você gosta da Bíblia, se você respeita a Bíblia, uma coisa que é legal fazer, de repente olha o texto, achou interessante, poxa, deixa eu ir lá na Bíblia agora, ler esse texto, deixa eu ver o contexto, deixa eu ver o que eu posso aprender disso. Então, assim, foi muito legal o feedback dela, eu não estou aqui criticando, se ela ouvir, ó, se você estiver ouvindo, você sabe que é você, tá? Eu estou usando aqui como
um exemplo legal para a gente compartilhar, porque aqui a gente vai aprendendo junto. Mas a minha ideia, eu não tinha tido essa ideia que ela falou, mas depois que ela falou, eu falei, puxa, vou comentar sobre isso e quem sabe seja um gancho para trazer a proposta do que a gente está fazendo lá no SMV, que é justamente de questionar mais, ir mais a fundo, aproveitar oportunidades para a gente se aprofundar em determinados assuntos. Então eu vi isso como uma oportunidade. Então quando você de repente vê um texto bíblico, eu estou usando aqui o exemplo do texto bíblico porque foi o contexto que aconteceu, mas para tudo. Olha, e não se apega ali apenas à motivação que aquilo dá. Entenda o contexto, se for o caso pesquise, veja se serve para você também. Não adianta aquilo te dar um arrepio na hora, mas tá, o que você vai fazer com aquilo depois? Será que está dentro das suas circunstâncias? Será que é o seu momento? Será que aquela pessoa que falou aquela frase de motivação, ela não está num momento diferente do seu? Será que você não está comparando o seu capítulo 1 com o capítulo 20 da pessoa e aí você acredita que de repente fazendo aquilo você vai ter o mesmo resultado? Então é assim, gente, a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão de prometer no final de semana que a partir de segunda-feira comece e vai mudar e vai ficar tudo bem, porque não é assim que funciona. É muito mais forte do que a palavra da moda agora, procrastinação, né? Muitos profissionais falando agora e trazendo vários assuntos em relação à procrastinação, e aí um monte de gente já se rotulando, porque eu sou procrastinador, porque eu sou procrastinadora, porque eu me auto-saboto. Tá que nem o TDAH, né? TDAH, um assunto sério, que precisa ser entendido, precisa ser pesquisado, é legal ser acompanhado. Só que muita gente também já está se rotulando com TDAH sem nem ao menos, de repente, conhecer direito o assunto, sem nem pesquisar sobre o tema. Simplesmente ouve de alguém ou de repente de uma rede social algumas poucas características, ele se identifica e já se rotula também. Então a gente precisa ter muito cuidado. É igual algumas técnicas terapêuticas que eu falei, eu já estudei, já cheguei a praticar e como eu disse, que eu estou falando abertamente para vocês e eu não tenho vergonha nenhuma nisso. Tem uma hora que a coisa, poxa, peraí, não está fazendo tanto sentido, vamos aprofundar mais. Tá? Muita gente se rotulando, eu sou aquilo outro, pelo formato do corpo e agora eu sou isso, pelo não sei o que, pelo que meu pai fez, então foi aqui. Calma, gente, vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado porque a coisa começa a ficar, parece que nem receita remédio. Eu também não quero criticar aqui a medicina ela tem o seu papel, sim. Eu já cometi o erro de também cair nas ideias de falar que entrar nesse, me fugiu a palavra agora, na teoria da conspiração, de que parece que a medicina, a indústria farmacêutica conspira contra o mundo. Eu também já, por um tempo, eu fui levado, aí depois falou, opa, peraí, não é bem assim. Então, mas o que acontece é o que a gente não ouve tanto falar, né, de que, poxa, eu vou no médico, ele vai lá, só olha para o meu corpo e dá uma receita pronta. Se tá com febre, é uma receita pronta. Se tá com isso, é uma receita pronta. E se a gente não prestar atenção, parece que a terapia está indo para o mesmo caminho. Se você tem a cabeça redonda, é isso. Se você tem a cabeça quadrada, é isso. Se você tem a bunda um pouco mais avantajada, é isso. Se você tem um pouco mais achatada, é isso. Como eu disse, toda técnica tem lá o seu estudo, independente de ser científico ou não. A maioria, na verdade, não é científica. Tá tudo bem. A questão não é essa. A gente só precisa tomar cuidado da forma como está sendo colocada. É por isso que eu falei que eu parei muito de movimentar o Instagram para evitar esses vídeos mais curtos, de repente informação que pode ter um entendimento muito superficial de outras pessoas, compartilhar isso de uma forma distorcida.
e acaba prejudicando, de repente, terapias que são ótimas. E não é legal que aconteça, por exemplo, como aconteceu com o coaching. O coaching é uma técnica que a maioria dos profissionais utilizam. Eu utilizo o coaching. Grandes profissionais aí que vocês veem utilizam o coaching o tempo todo. Só que o que acontece? Pergunta para eles se são coaching. Vão falar que não. Não é porque o coaching, a técnica, o coaching é ruim. Muito pelo contrário. Só que a profissão ficou tão banalizada por conta de como era colocado, que aí agora vários profissionais preferem nem se colocar como coaching. Então eu não quero que aconteça isso também com as terapias, assim como por um bom tempo e ainda a gente traz esses resquícios com a massagem. Você vê, a massagem ela tem tantos anos, muito antes da medicina tradicional que a gente conhece hoje, a massagem já era utilizada para tratamento de saúde. Depois veio a medicina, e a própria medicina apresentou também a massagem como uma forma de tratar a saúde. Depois deixou de usar, mas foi a medicina que trouxe essa massagem mais ocidental. Né? Por exemplo, a massagem sueca, aí a massagem relaxante, onde já é feito com creme, com óleo, onde a pessoa ela fica sem roupa, né? Muitas vezes a mulher fica de biquíni, o homem fica de sunga. Então veio da medicina também. E aí ficou banalizado, né? Porque começou já a levar muito para conotação sexual. Eu vendo massagens hoje, eu trabalho com a massoterapia, eu sei como é que é. Infelizmente, muitos chamados pesquisando algo com conotação sexual. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu não estou falando aqui para os terapeutas, mas para você que de repente ouve, acompanha, já fez, a jornada SMV é para te ajudar até fazer escolhas melhores, a aprender a raciocinar melhor sobre aquilo que você vê, sobre aquilo que você se propõe a se tratar, sobre aquilo que você se propõe a acompanhar. Inclusive eu, tá? É para questionar o careca aqui também, não é para ficar acreditando, não. É para questionar, é para mandar mensagem, não concordo com o que você falou, coloca o seu ponto de vista também, cai lá para dentro do SMV, leva o seu ponto de vista, porque a ideia é essa mesmo. Eu não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade. Apenas estou compartilhando aqui conhecimentos práticos que eu estou levando para a minha vida, mudanças que eu estou fazendo, novas perspectivas, nova forma de olhar certas coisas sem ter essa é a minha verdade. Isso é uma coisa que eu não quero carregar, especialmente dentro do lado profissional. Se na parte espiritual, que é a mais importante, dentro dos estudos que a gente faz, às vezes a gente precisa ajustar o pensamento, até coisas que estão lá na Bíblia, que a gente segue e aquilo acreditando que realmente é verdade. Às vezes alguns pensamentos são necessários ali, algum ajuste, porque a gente vai adquirindo maturidade. Então, como que não vai acontecer isso nas outras áreas? Na verdade? Então, voltando aqui à questão da mudança, a nossa parte fisiológica, neurológica, é a maior barreira que tem para a nossa mudança. Lá dentro da jornada SMV, inclusive amanhã nós vamos ter um encontro. Se você quer participar, me manda um direct, tá, que eu te explico como você pode participar. Já tem alguns vídeos gravados onde eu estou falando lá das três principais barreiras da nossa mudança, que impede, que nos deixa ali estagnados e a gente não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Então nós vamos considerar isso de uma forma bem profunda, bem legal lá dentro. E uma das maiores barreiras é a neurológica. Então, quando a gente vai fazer uma mudança, nós precisamos ter algumas motivações muito fortes. Tá? E uma dessas motivações é o desconforto. E aí parece contraditório, né? Porque o nosso cérebro, ele abomina o desconforto. Ele abomina a dor. Uma das funções principais
dele é fugir da dor e economizar energia. Então qualquer mudança que a gente quer fazer no nosso estilo de vida, na nossa rotina, primeiro empecilho está aqui, ó. O cérebro vai falar, você está maluco. Você vai mudar porque é uma coisa que está funcionando tão bem. Não tem como eu te explicar a fundo aqui agora como que funciona, mas lá dentro da jornada SMV eu uso inclusive uma analogia muito legal sobre isso, que as meninas vão ter muita clareza de como que funciona. Aí quando a gente tem clareza, opa, agora eu sei o porquê que está acontecendo, eu sei o porquê que tem essa barreira aqui, agora dá para eu agir com mais consistência. E uma das ações para ultrapassar essa barreira é se colocar em desconforto. Então assim, por que você não muda hoje em muita coisa? Por exemplo, ir para academia. Se você está sedentária e aí você se planeja para ir para academia, segundona começou. De repente você até vai segundona, porque ainda está motivada, né? Tá naquela frase ainda de motivação que a gente lê e fala, agora vai. E aí vai o primeiro dia. Na quarta-feira já tá ali, meio que vai, não vai, aí larga, né? Quinta e sexta já não conta mais, aí deixa para a próxima segunda-feira. Então, por que isso acontece? Porque é dolorido. Você já tem a sua rotina de chegar do trabalho, chegar em casa, tomar um banho. Tá, não é bem assim. Eu sei que não é bem assim. Não precisa ficar brava comigo, eu sei que não é assim. Você chega em casa e parece que tem que trabalhar mais ainda. Porque tem filho para cuidar, tem o marido para cuidar, tem as tarefas domésticas para cuidar, é verdade. Tá? Então, a questão é, eu não estou sendo irônico não, tá? É sério mesmo. Eu tenho esposa, eu tenho filha pequena, então eu sei que é assim mesmo. Porém, o nosso cérebro já acostumou com isso. O seu cérebro já acostumou com essa rotina. Então você faz tudo, por mais pesado que seja, você consegue fazer ali com muita habilidade. É tudo no piloto automático. Você não fica mais calculando o que tem que fazer, se desgastando. Você já chegou do serviço, você já agiliza tudo, já dá comida pro filho, dá atenção pro marido. Precisa, de repente, deixar a casa em ordem antes de dormir, já arrumar as coisas pro dia seguinte. É tudo no automático. Cansa, mas é muito rápido. Agora imagina você ter que mudar essa programação. Você ter que fazer... O seu cérebro vai fazer um esforço, vai demandar uma descarga de energia tão grande que ele vai te impedir de fazer. E aí é como se ele falasse, para que vai mexer em uma coisa que já está funcionando? E isso é para tudo. Isso é para tudo. Até na nossa personalidade. Eu, quando era mais moleque, eu ouvia dizer que a pessoa não muda a personalidade. Não sei se foi o seu caso também, mas eu ouvia dizer, para mim, assim, a pessoa ela não mudava. Não tinha jeito. Mas hoje eu descobri que muda, sim. A própria terapia, ela é uma mudança. Você vai mudando trechos ali da sua personalidade. Talvez o que fique, né, é se você parar de exercitar, ter diversos comportamentos, alguns resquícios voltam lá atrás. Por quê? Porque o padrão é tão antigo, está tão arraigado desde ali da sua infância, que fica lá a sementinha. E aí, se a gente regar ela um pouquinho, ela volta a crescer de novo. Mas você pode sim, a própria Bíblia fala, né? Para nos revestirmos de uma nova personalidade. Então é possível sim, e a terapia é uma excelente ferramenta para isso. A jornada SMV, ela é mais um trabalho de psicoeducação. Então ela vai te trazer insights para você ir colocando em prática no seu dia a dia. Pode ser que mude um comportamento assim de uma forma muito significativa? Pode acontecer. Você vai estar num grupo, você vai estar numa comunidade que está se formando, de pessoas que vão te estimular também a ser mais questionadora, mais observadora, mais interessante, porque você vai passar... Eu comecei a falar sobre isso e aí acabei entrando por outros assuntos e não terminei, né? Vai se tornar mais interessante porque você vai passar a ser mais... A sua escuta vai ser mais ativa. E é muito bom a gente conversar com uma pessoa que sabe escutar, não é verdade? Eu tenho um amigo hoje que eu admiro, na verdade, muito, porque você fala com ele, ele até vira assim, ó, a cabeça para você, ele fica prestando atenção de uma forma
que te dá gosto de contar. É tão bom quando a gente conta algo para alguém e vê que aquela pessoa realmente está interessada no que você está falando, está prestando atenção no que você está falando, não é mesmo? Então nós precisamos exercitar isso. Eu procuro exercitar isso hoje. Porque a gente só pode ser um bom questionador se a gente for um bom observador e ter uma escuta ativa. Para questionar de uma forma positiva. Não ser aquele questionador chato. Não é o questionador de duvidar do que as pessoas estão falando. Mas é de querer saber mais. Mesmo quando a gente não concorda ou quando a gente tem outro entendimento, é muito legal você poder falar para a pessoa: poxa, eu nunca tinha olhado assim por esse ponto de vista. Me fala mais. Onde você pesquisou? Onde que você teve esse entendimento? Porque isso ou pode agregar para algo que nós não estamos sabendo, ou pode ser uma forma da gente se conectar com essa pessoa e depois mostrar também o ponto de vista, e ela vai também escutar de uma forma muito respeitosa, porque foi a forma que nós escutamos ela, mostrando interesse. E aí existe ali uma reciprocidade. Então, coloque-se em desconforto. Então, quando você vai para a academia, se você olha a academia como algo que dói, então você não vai conseguir fazer. Seu cérebro vai fugir disso, certo? Agora, se você começa a exercitar, visualizar as consequências que vão acontecer na sua vida, com você, em diversas áreas, se você não cuidar da sua saúde, você não está olhando para a academia. Você começa a olhar para a sua saúde, para o seu ambiente, começa a visualizar o que vai acontecer se você continuar nessa rotina que você está hoje, esquecendo, se deixando em segundo plano sempre, não olhando para o seu autocuidado, sabe? Sempre cuidando de outros e não cuidando de você. Como que vai ser se você continuar assim? Essa é uma das formas, tá? E aqui é mais superficial. Lá dentro do SMV a gente se aprofunda mais. Estou te passando aqui um início para você começar a exercitar. Comece a trazer isso de uma forma que te gere um desconforto de estar aonde você está, de continuar da forma que você está continuando. Quando você começa a gerar esse desconforto em você, aí, você começa a se coçar. Opa, eu preciso me mexer. Começa a dar um negócio no estômago, as pernas começam, parece que quer te fazer andar. É essa sensação, quando você treina, quando você cria habilidade nisso, de mudar o foco da dor, causar um desconforto a ponto de você... Por que muitas pessoas que perdem tudo, né, de repente começam a agir? Porque tem um cachorro correndo ali para morder. Se ela não fizer alguma coisa, ela não vai ter mais não vai ter mais o que comer, não vai ter onde dormir. Então precisa fazer. A gente não levanta todo dia cedo para ir trabalhar? Por que a gente consegue, por exemplo, acordar cedo para ir trabalhar e não consegue, de repente, acordar no final de semana para fazer uma caminhada? Porque a caminhada não vai dar o salário no final do mês. E o trabalho vai. Então, assim, só de você imaginar em não ter o recurso financeiro no final do mês, te gera ali um desconforto de você, de repente, não estar fazendo o que precisa ser feito. Então, você vai lá e faz. Enquanto a dor de estar onde está, enquanto a dor de estar onde você está for menor do que a dor da mudança, você não vai mudar. Isso é neurológico, é fisiológico. Enquanto a dor da mudança for maior do que a dor de estar onde você está, você não muda. Nós precisamos inverter isso. A dor de estar onde estamos precisa ser maior do que a dor da mudança. Aí a coisa começa a se movimentar. E isso precisa ser estratégico, precisa ser planejado, porque assim, se doer um pouquinho, você foi lá, fez um movimento, aí já amenizou. Por exemplo, você fez um mês de academia, agora eu já me sinto, já não sou mais sedentário, agora tá beleza. Aí pronto, aí volta no padrão de novo. Só para quebrar o gelo aqui. Então, são esses assuntos que nós vamos considerar de uma forma muito mais profunda dentro do SMV. Eu acabei falando tanto aqui, eu gosto de falar, e na verdade, eu trouxe aqui 4 motivadores da mudança. Só que nós já estamos completando 1 hora aqui de live, eu falei o primeiro.
né? Mas eu vou te falar que é o mais importante, tá? É o mais importante, é o principal. Porque o outro, depois, ó, o outro depois é a inspiração. Eu estava olhando aqui porque eu fiz diversas anotações para ver se eu não deixei nada assim, que fosse legal tá compartilhando. Tem muita coisa legal aqui, mas que vai ser compartilhada lá dentro do SMV mesmo, tá? Que não vai dar tempo aqui. Mas eu vou voltar aqui. Eu vou voltar outros dias aqui para estar compartilhando temas legais com vocês também. Mas um outro ponto aqui é a inspiração. Então nós precisamos de inspirações. Então, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia, ela é uma inspiração para a gente acreditar em algo muito maior do que a gente está vivendo aqui. Porque, gente, eu posso ser bem sincero, e é só questionando aqui alguns pontos de vista, tá? Para você refletir comigo também. Sinta-se à vontade em discordar ou não. Até mesmo porque as pessoas que colocam isso são pessoas com uma influência muito grande e talvez você olhe e faça cara feia porque eu estou falando. Mas alguns profissionais, por exemplo, ou algumas pessoas encaram que a vida é justa. Basta você fazer a sua parte que a vida te recompensa. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Eu não estou dizendo que nós não temos que fazer a nossa parte. Não é isso. Agora, não significa que mesmo você fazendo a sua parte em tudo, a vida vai ser justa e você vai ter uma vida maravilhosa até você morrer. Não é assim. Pelo menos no meu ponto de vista. E no ponto de vista bíblico também. Porque a Bíblia não apoia que essa vida, que esse sistema aqui que a gente vive é justo. Muito pelo contrário. Tanto que a Bíblia nos apresenta um propósito infinitamente melhor do que esse que a gente vive aqui. E ela nos orienta, olha só, como voltando naquele primeiro assunto que eu falei, cuidado, porque a Bíblia não pode ser usada como um livro para você ficar rico, como muitos colocam hoje. A Bíblia, ela nos dá orientações para nos protegermos nesse sistema, porque o propósito, a promessa de Deus para a gente é outro, além do que a gente está vivendo aqui. Ele não deseja a gente vivendo nesse sistema do jeito que está. Tá bagunçado, a gente não adianta tapar os olhos e falar, não, mas essa é uma classe, só tem muita gente ganhando dinheiro. Para! Esse é aquele pensamento mágico que eu falei, é acreditar no Papai Noel. Não é. Não é esse negócio de que a maioria, muita gente. Não tem muita gente. Até nas mentorias que se vê hoje. Na mentoria, falando tal, milhares de pessoas estão mudando, estamos mudando uma geração. Não tá. Você pegar lá um profissional que movimenta milhares de pessoas, é uma parcela muito pequena que tem resultado. Muito pequena. Acontece que aquilo é colocado de uma forma tão verdadeira que parece que a gente está pecando em questionar aquilo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Como eu disse, não significa que nós não temos que fazer o nosso papel aqui. A gente só precisa entender o porquê. E aí cai muito na questão da espiritualidade. O que você enxerga depois daqui? Porque, posso ser sincero, o que você enxerga desse sistema que a gente vive? Vou só questionar. Não estou aqui para colocar que é certo ou que é errado. Mas o que você acredita que vai chegar o mundo da forma como está e da onde vai chegar? Você acredita que realmente vai melhorar isso aqui? Que uma hora vão vir governos super honestos e a coisa vai fluir de uma maneira em que todos fiquem... Não vai. Se você tem outra opinião, sinta-se à vontade, vem, traz pra gente, vamos conversar, para mim vai ser um prazer, vai ser ótimo. Mas esse é o meu ponto de vista. Como eu disse, a minha base é a Bíblia e isso é o que ela mostra. Mas por que eu estou colocando isso? Porque você precisa ter a sua base. Você precisa ter a sua base. Qual que é a sua base? Qual que é a sua crença? O que é um algo maior que te guia? Em que você se baseia para seguir a sua vida? Porque se você não tem isso também, você vai ser levada para onde te levarem. É que nem a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
É como aquela frase que é muito usada lá no Alice no País das Maravilhas, que eu descobri que a frase não é de antes, mas não lembro mais quem foi o autor, enfim. Mas fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E tem uma frase também que eu escutei uma vez em uma mentoria que eu guardei, é que se você não tem um plano para sua vida, você vai ser o plano de alguém. E esse plano de alguém pode não ser bom para você, e aí você não vai poder reclamar. Então, nós temos inspirações aqui, por exemplo, humanas, vamos dizer, temos, ótimo, é super importante. Eu tenho, inclusive profissionais, tá, do desenvolvimento humano, de outras áreas, que eu me inspiro. Eu já não falo hoje mais que eu tenho mentores, tá? Eu já fiz mentorias, mas eu não considero nenhum como meu mentor mais. Já até falei, meu mentor hoje eu não tenho. Meu mentor hoje é espiritual. Jesus é meu mentor hoje. Mas eu acompanho sim profissionais que já tiveram experiências naquela área específica em que eu preciso adquirir conhecimento, e eu vou lá e aprendo o que ele está compartilhando da experiência dele. Significa que eu vou fazer o que ele está fazendo? Não. Eu vou aprender da experiência dele e eu vou ver se aquilo encaixa para o meu plano de vida, vou extrair coisas boas, vou usar, e as coisas que eu não concordar, beleza, e tá tudo bem. Até eles falam que deve ser assim. Só que muita gente não acredita. Coloca aqui, ó, aquele negócio do cavalo, né? E vai, não, tem que fazer assim. E aí quando não dá certo, se culpa, fala, não, é porque eu não tô fazendo 100% do jeito que fulano faz e que ensinou. Mas a sua biologia não tá preparada para isso, criatura. O camarada, de repente, ele já passou, parece que ele virou da noite pro dia, que ele aprendeu aquilo ontem e já fez e deu tudo certo e está ensinando para você. Não é assim. Talvez ele já batalhou uma vida inteira, já quebrou cabeça diversas vezes, e eles mesmos falam isso, eles contam as histórias deles, que bateram cabeça e tudo mais. Agora, o momento da virada de chave, que talvez nem tenha sido aquilo, porque às vezes a gente acha que foi um movimento específico que enfim fez dar certo, mas não foi. Foi toda uma bagagem que a gente vai trazendo, até de erros, acertos, tombos e levanta, e toda aquela bagagem vai trazendo, que nos deixa preparado para tal movimento que a gente faz e enfim decola, enfim dá certo. Mas qual que é a receita deles? A receita que eles passam é aquele momento que, pum, deu certo. Conceição, se eu trabalho no digital, muito obrigado aqui. Não sei se é uma pergunta, eu acho que é uma pergunta, né? Você trabalha no digital. Eu uso o digital para divulgar os meus serviços, tá, Conceição? Eu sou massoterapeuta, masso com M maiúscula, terapeuta com T maiúsculo também. Por quê? Porque eu trabalho também com terapia, tá? E eu venho aqui agora compartilhar um novo projeto que eu tenho aí para o ano de 2025, que é a Jornada SMV, onde estou convidando mulheres para a gente criar uma comunidade forte. Eu convido homens também, mas aqui o homem é mais resistente, né? Como as minhas clientes são 99% mulheres, então hoje nós estamos formando uma comunidade com mulheres para trabalhar mais a flexibilidade cognitiva, ou seja, sermos mais questionadoras, sermos mais observadores, ver algo que estão ensinando e a gente não simplesmente pegar aquilo como uma verdade e colocar em prática, ir lá e bater a cara e depois se culpar porque não deu certo. Então não é culpa de quem está ensinando, é falta de repente a gente questionar se aquele é o momento, se aquela é a circunstância que cabe para nós. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente não consegue fazer, que a gente não consegue mudar, está na nossa biologia. Não está na culpa do papai, na culpa da mamãe, como infelizmente é colocado de uma forma superficial por muitos profissionais. Que se você não está ganhando dinheiro hoje, é culpa do relacionamento seu com o papai. Se não está fazendo isso, é culpa do relacionamento seu com a mamãe. Não estou falando que não tenha relação nenhuma. Não estou dizendo isso. Mas da forma como está sendo colocado hoje, acaba parecendo que é isso. Então, espero ter respondido aí a sua pergunta, Conceição. Obrigado. E aí eu
aprendo, né? Um pouquinho do digital eu procuro estudar, porque a gente precisa estar no digital hoje, né? Para vender, para se apresentar, e precisa estar no digital. E aí é uma forma que a gente tem também de compartilhar conhecimento, porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente aprende mais, a gente fixa mais o nosso conhecimento daquilo que a gente está estudando, é uma forma da gente praticar também, e aí a gente melhora a qualidade dos nossos atendimentos, traz mais resultados para as pessoas que confiam aí no nosso trabalho. E esse é meu objetivo aqui. Então nós precisamos sim de inspirações. Tá? A primeira que eu sugiro para você, espiritual. Você precisa ter uma base espiritual. Igor, mas eu não acredito. Não acredito em universo, não acredito em Deus, não acredito em deuses, não acredito. Eu acredito na ciência. Ótimo, estuda ciência então. Quer dizer, ótimo não. Eu vou estar mentindo se eu falar para você ótimo. Porque eu acredito que toda pessoa precisa ter a sua espiritualidade sim. Tá? Eu estou colocando aqui a minha opinião, é importante. Mas, se você não acredita, então estuda ciência. Não adianta só falar, eu acredito na ciência, no que é científico. Tá, mas beleza, você sabe o que é científico? Porque eu vou te falar uma coisa, existem muitos artigos científicos hoje aí que é colocado também, é nos apresentado e que na verdade não vale de nada. Então, precisamos estudar. Então, o ponto é esse. Vá a fundo, se aprofunde, mas tenha algo que te direcione para você simplesmente não ficar flutuando para lá e para cá. Uma coisa, você ouviu uma coisa hoje, aí você vai para aquele lado, aí daqui a pouco ouve outra coisa para o outro lado, muda de lado, daqui a pouco volta de novo e não sai do lugar. Eu passei por isso, eu sei como é que é. Bom, o terceiro motivador da mudança é saber que é possível mudar. Isso aqui é muito legal. Então, quando você começa a sentir a dor, o desconforto de estar onde está, você vai buscar uma inspiração, você vai buscar um direcionamento. E aí você pode sim buscar mentores, tá? Eu disse que eu não tenho aqui, mas esse é meu posicionamento. Invasão aqui no quarto. Ainda mandar um beijinho pra turma aqui. Vou terminar a live. Tá? Então, esse é o meu posicionamento. Você pode ter os seus mentores sem problema nenhum. Tem excelentes profissionais hoje aí para estar auxiliando. Tá? Profissionais que já passaram pela experiência, tiveram e estão compartilhando de uma forma muito bonita, muito responsável. Então, tenha assim os seus mentores, tenha assim as suas inspirações. Porém, você não precisa se moldar da forma como te apresento. Você tem que ter uma base sólida principal, aquela que para você é o que vai te direcionar, e aí os outros conhecimentos você vai trazendo o que faz sentido para você, o que não faz você descarta, tá? Então quando você tem a dor, você tem a sua inspiração, você começa a procurar mais informações, mais conhecimentos e saber que é possível mudar. Por exemplo, eu não falei aqui que quando eu era menor eu achava que não era possível mudar a personalidade de uma pessoa, que a pessoa era de um jeito, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Eu acreditei muito nisso por um tempo. E hoje eu vejo que não é assim. Então, quando você descobre que é possível a mudança, isso te coloca em ainda mais movimento. Por isso que é importante ir buscar conhecimento sobre o assunto. E o quarto motivador aqui são as possibilidades. Então, quando você começa cada vez mais a se aprofundar, conversar, compartilhar, perguntar, questionar, você passa a enxergar possibilidades para aquilo. E aí, se você junta esses 4 pontos, onde o principal é a dor, tá? Se você não sentir o desconforto, se você não sentir a dor, esses 3 aqui caem por terra. Não adianta você ter inspiração, não adianta você saber que é possível mudar, não adianta você enxergar diversas possibilidades, porque se não estiver doendo, você não vai mudar. Tá? Isso é fisiológico, é muito mais forte do que a gente pensa. É muito mais forte do que a gente falar palavras motivacionais, gritar yes em frente ao espelho ou sair pulando. É muito mais forte, não adianta. Tá bom? Então, por hoje
eu vou confessar que eu entrei aqui sem brincadeira. Hoje eu não estava preparado, assim, não tinha, eu sabia que eu queria fazer a live hoje, mas precisei fazer tanta coisa hoje aqui, graças a Deus, planejar o SMV para o encontro que nós vamos ter amanhã, entre outras diversas coisas, que eu imaginei que até não fosse sair. E olha só, acho que já passou de 1 hora, se eu não me engano. Mas eu vou ficando por aqui, mais uma vez te fazendo o convite. Se você quer aprender a ter uma flexibilidade cognitiva maior, isso significa o quê? Ter um pensamento mais sofisticado, sair da estagnação de uma forma mais leve, de você ser mais consistente naquilo que você se propõe a fazer, de uma forma mais leve. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é rápido, muito pelo contrário. Tá? O que eu quero trazer aqui é justamente para a gente acabar com esse pensamento de que se muda de um dia para o outro, que a coisa precisa acontecer rápida, porque não acontece. Pode ser a promessa que for que colocam aí, não acontece. Se aconteceu, se você já viu acontecer com alguém, precisa entender o contexto que eu vou compartilhar lá no SMV, ou é uma pequena parcela, mas ainda assim dentro de um contexto que eu vou compartilhar lá. Então, se você quer se aprofundar nisso aí, me manda um direct, tá? Que eu te explico como você entrar com a gente aí nessa comunidade, que eu tenho certeza que vai crescer muito nesse ano de 2025, e nós vamos aí juntos, porque eu vou participar desse processo também, a tornarmos até as nossas redes sociais, o que a gente pesquisa, o que a gente quer escutar, os nossos filtros muito mais apurados, e nos tornarmos aí uma pessoa muito mais consistente, muito mais interessante e com muito mais resultados, tá bom? Então fico por aqui, beijão para vocês, para quem está assistindo a gravação aí, muito obrigado por ter acompanhado até o final, e continue acompanhando que eu vou voltar aqui mais vezes, tá bom? E compartilha, eu não pedi isso, mas compartilha. Eu nunca fui de ficar pedindo, e não era porque eu acho errado não, é porque eu tinha vergonha mesmo. Aí comecei um pouquinho a fazer isso ano passado, mas hoje é importante mesmo. Compartilha. Se você esteve até aqui agora, eu acredito que fez sentido para você. Então compartilha com alguém também que você deseja, que quer ter esse conhecimento. Comenta aqui embaixo, me envia um direct dizendo o que achou, me dá feedback. Fala para outras pessoas também, para você exercitar também, pegar outros pontos de vista, ver se outra pessoa concorda com o que você ouviu aqui, concordou, coloca um outro ponto de vista para você ver também uma outra ideia, para você ir apurando, tá bom? Seus pensamentos. Então agora eu vou de verdade. Tchau, tchau. Essa live aí é difícil de despedir, né? Difícil. Eu vou deixar gravada aqui. É que eu ia falar que essa live ela vai ficar gravada na comunidade, do SMV, mas eu vou deixar gravada aqui sim por um tempo. Não sei quanto tempo, mas ela vai ficar disponível aqui, tá bom? Então dá tempo de você assistir novamente e de você compartilhar. E agora eu vou de verdade. Tchau, tchau.